Fala galera, Felipe Moura aqui, bora começar então a edição número 309 da Brasil GTS Weekly em vídeo e em podcast. E eu sou o Jadson Gomes, nessa semana a gente vai falar aí sobre a nova geração do JPEG e também sobre uma nova proposta aí que vem pro JavaScript, então nos acompanha aqui. E com a palavra, a comunidade. Esse é o título de mais um artigo no portal da Brasil GS, justamente falando sobre como foi a Brasil JS Conf e também como foi a participação da galera ali nesse evento e das comunidades, né? Foi muito legal e nós temos aqui o Lucas e a Andresa para comentar um pouco mais sobre isso também. E falando de Brasil JS Conf, que acabou de acontecer, a gente vem aí de uma super conferência, nós convidamos aqui o Lucas para participar conosco da Weekly e o Lucas foi a primeira vez que esteve na Brasil JS Conf, veio de longe. E aí, Lucas, como é que foi a tua experiência? Foi sensacional, o evento tá gigante, teve bastante talk, teve bastante pessoas pra gente conhecer pessoalmente, gente do Brasil inteiro que eu nunca vi pessoalmente. E teve bastante conversa, né? A gente não ficou um minuto parado lá, foi bem legal. E o que você acha que, quais essas ações de diversidade que a Brasil JS fez, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que as coisas estão melhorando cada vez mais com o tempo, acho que o evento foi bem representado, vários grupos, várias comunidades, eu acho que todo mundo se sentiu bem à vontade, bem seguro e o código de conduta realmente foi seguido. Muito bem, falando nisso, para nós um grande orgulho dizer que nós não tivemos nenhuma violação de código de conduta reportada. Então, se por acaso você ficou sabendo de alguma coisa aí que aconteceu, mas não teve o input de nos informar no momento, você pode continuar fazendo agora. E falando de Brasil JS Conf, a gente já está com saudade, mas a gente tem uma agenda extensa aí ainda pelo final do ano. Nós temos 4 edições de On The Road para acontecer ainda esse ano. Nós estamos chegando a Curitiba no dia 14 de setembro. Estamos indo também para Manaus no dia 28 de setembro. Claro que tem também São Paulo, estamos chegando lá em São Carlos no dia 26 de outubro. Call for Papers do On The Road de São Carlos está aberto, não deixa de mandar a tua palestra para o Novolab, vai ser um centro de inovação, maravilhoso, então a gente está esperando talks incríveis para aquele local. E claro, fechando o ano, encerrando o ano de Brasil JS, nós temos On The Road de São Paulo no dia 30 de novembro, em breve ingressos e Call for Papers também abertos. Essa daí vai lotar aí, pessoal. E uma das grandes novidades que a gente teve na Brasil JS Conf de 2019 foi o Hackathon. Pela primeira vez a gente teve um Hackathon lá durante o evento. Foi um experimento, né? Foi beta. A gente agora já tem feedbacks para melhorar no próximo ano, mas foi muito legal. Foi uma ação em parceria com a Dell, né, que foi patrocinadora do evento, e a experiência foi muito legal, né? A gente teve 3 times. O tema era, eles precisavam criar uma inteligência artificial que conseguisse descobrir se estava rolando algum tipo de violação do código de conduta nas redes sociais, né, em alguma rede, e os times então se organizaram lá para criar uma solução. Então foi muito legal, participei lá na hora da apresentação e ver as soluções, que criaram algumas soluções bem impressionantes assim, né? Inclusive depois a gente vai linkar aqui nas próximas edições os projetos que estão no GitHub, né? E acabou, era essa a ideia mesmo, né? Que o projeto que saísse dali deveria ser open source para todo mundo ter acesso. E a gente também, né, da Brasil JS e outros eventos aí do Brasil que queiram utilizar, eventos do mundo também, né? Porque é uma solução global e realmente ficou muito legal, né? Foi muito bom mesmo, alguns até ficaram com um design bonito, outros eram mais uma parte conceitual, entendendo bem o problema, como ele funcionava. Achei bem interessante o quão profundo o pessoal conseguiu ir para resolver esse problema. E quem nunca usou o Appear.in? Lembra o Appear.in? Então, para fazer reuniões, né, para fazer alguns encontros online, etc. Tudo utilizando, inclusive, tecnologias da web, né, para fazer, usando o WebRTC. Era muito bom. Foi um dos primeiros grandes cases nesse sentido. E ele agora mudou de nome, né? Mudou de branding, na verdade. E aqui nós temos um artigo justamente que tenta explicar o porquê disso tudo também. Houve uma questão um pouco jurídica por trás disso tudo, né? E agora eles acabaram mudando todo o branding deles e ao invés de Appear.in é whereby.com. Então não é mais Appear.in, é whereby.com / o nome da sala que tu quer entrar para conversar. Justamente, eu achei legal que eles mantiveram, né, todo mundo que tinha sala criada lá, continua tudo igual. Acho isso muito legal e o que eu achei mais impressionante, assim, claro, esse processo já devia estar correndo faz um tempo, né? Esse de processo legal do nome Appear.in, que eles perderam na justiça lá, não sei os detalhes, mas eles explicam no post que por algum motivo bizarro aí utilizar a palavra Appear tinha alguma questão legal de trademark que eles tiveram que mudar. O que eu acho interessante de ver nessa atualização é que
como imagino eu que eles estavam preparados para esse tipo de coisa. Porque eles mudaram o brand, mudaram o site, mudaram tudo, né? E eu não sei quanto tempo eles tiveram para fazer essa mudança, mas pensando tecnicamente, eles precisam ter um code base e a parte de design system, tudo, precisa ter muito bem preparada, né? Para fazer mudanças desse tipo, que acabou mudando tudo que é lugar, né? Sim, realmente tem que ser uma mudança rápida que eles tiveram que fazer, né? E em todos os pontos, não pode esquecer um logo antigo em algum lugar, né? Assim, realmente. E olha só que legal, agora a gente vai ter aí uma nova geração do JPEG, né? O JPEG XL, que vai permitir que a gente possa ter mais imagens, né? Inclusive aqui eles dão um foco de que a gente pode ter mais imagens no telefone, mas enfim, qualquer dispositivo, e que as imagens aí vai ter uma redução em 60%. Eu acho impressionante esse trabalho, que todo ano tem ou um novo formato, ou uma otimização. O JPEG já é altamente otimizado, e agora a gente tem mais uma evolução que vai ter 60% ainda do tamanho. É bem impressionante. Esse artigo, inclusive, é bem completo e mostra ali as outras opções que já existem, né? Que já existem N formatos, e é um problema tão crítico na web como um todo, que eles comentam ali que a Microsoft está trabalhando a sua versão, a Apple trabalha na sua versão, a Mozilla também trabalha, o Google. Então é um problema muito sério, é um problema importante a ser resolvido, e daí o grupo lá que decide mais ou menos como vai ser o JPEG acabou também entrando nessa briga. Eles mostram ali as vantagens que eles têm, mas comentam, existem essas outras formas que vão acabar sendo implementadas e adotadas em breve, né? E eles comentam muito disso, o JPEG vai ocupar muito menos espaço no teu dispositivo, o que é um problema também hoje em dia. As fotos são cada vez maior resolução, maior qualidade, né? Tu precisa armazenar isso no teu dispositivo e também na hora de carregar no próprio site, né? Eu achei que é mais uma abordagem muito feliz nessa direção. E eu não cheguei a ver, não sei se chegou a ver, Felipe, sobre como é comparado com, sei lá, o WebP, e tem outros formatos que estão bem evoluídos também em relação a esses que já existem, que já são bem otimizados. Como é que ficou esse JPEG XL? Ele consegue ficar um pouco melhor também, mas eles até comentam que essas novas versões também estão sendo atualizadas agora em paralelo, né? Inclusive tem um trabalho bem forte que o pessoal da Apple está fazendo em cima de vídeo, compactação de vídeos, para poder usufruir desses algoritmos, né? Dessas otimizações que eles já desenvolveram para imagens, para dentro de vídeos. E é legal ver que não para, né? Então o pessoal lança uma nova versão, mas já estão trabalhando em como otimizar aquele algoritmo deles ali. O que eles comentam um pouco também é sobre a parte de, talvez, performance na hora de otimizar. Então não basta só a questão de armazenamento, mas tu precisa tratar a imagem para otimizar ela, né? E isso acaba demandando um tempo também, tem aqueles ajustes que a gente precisa saber fazer. E se tu estava no evento que aconteceu na semana passada, ou se também não estava, mas está aqui acompanhando a gente agora, aproveita e clica no like aqui no vídeo do YouTube. Se tu está ouvindo isso no podcast, vai lá no nosso canal do YouTube e conhece, porque tem mais de 600 vídeos lá com muito conteúdo legal, além desse conteúdo semanal. E também aproveita para se inscrever e clicar no sininho ali, para poder receber as notificações. Também segue a Brasil TS aí nas redes sociais, que a gente está em quase todas aí. Também assina a nossa newsletter e também acessa lá o nosso Telegram, que a gente também tem conteúdo diferenciado por lá. E eu acho muito legal a gente compartilhar também as nossas falhas e os nossos fracassos. Claro que é legal a gente compartilhar, né, quando a gente faz alguma coisa legal, que foi um sucesso, mas a gente também precisa, né, todo mundo erra. Então é bom a gente compartilhar isso com todo mundo, que assim todo mundo acaba aprendendo. Então olha só que interessante, essa semana aconteceu que o Dobrado, esse é o @ dele lá no Medium, não sei se no Twitter é também, mas a gente deixou linkado aqui o Medium dele. Ele fez um artigo, né, que é Cuide Bem dos Meus Dados. Vocês podem dar uma conferida lá, mas eu vou contar para vocês mais ou menos o que é. O que aconteceu? Ele vinha para a BrasilJS Conf e ele foi comprar o ingresso para o evento. Ele comprou, deu tudo certo, né, e ele recebeu lá um QR Code. Quando ele acessou o nosso sistema, né, feito pela BrasilJS, a gente mesmo que desenvolveu, ele notou que tinha um padrão ali que ele identificou que poderia ser o identificador dele, que estava, né, junto com o QR Code. Né, e isso passou, que a nossa equipe de desenvolvimento acabou não vendo mesmo, foi uma falha do nosso lado. Isso acabou possibilitando que ele explorasse uma vulnerabilidade, que era ele conseguia inferir aqueles dados, né, que tinha dentro que já estava na URL, na verdade, e ele conseguia saber que aquele era o QR Code dele e conseguia ler o QR Code dele. Então o que ele fez? Ele fez um script, né, primeiro para conseguir pegar um range de IDs que ele viu que estava sequencial, e esse foi o maior problema, né? Essa era a falha, IDs sequenciais nunca devem ser expostos. E ele também criou um outro script que fazia a leitura do QR Code. Né? Então ele conseguiu pegar todos os números sequenciais e conseguiu pegar e fazer um script que lia todos os QR Codes, assim ele conseguia ler o QR Code de todo mundo. A informação que tinha ali era nome e e-mail. O Dobrado, ele nos acionou primeiramente, né? A gente deixa aqui um agradecimento, inclusive, para ele. Ele nos acionou e disse, olha, vocês têm essa vulnerabilidade, assim, 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 eu fiz isso e isso está deixando que esses dados sejam vazados, né, para alguém malicioso.
Ele nos avisou isso e rapidamente a gente dedicou uma parte do time para corrigir, né? Ele até explica no post dele como que a gente corrigiu, vocês podem olhar lá. E eu acho muito legal, assim, né, que a gente tenha, a comunidade funciona assim mesmo, né? E ele nos avisou sobre o problema, a gente conseguiu ter tempo para resolver e agora essa parte está resolvida. Sim. Vale lembrar que como já está resolvido também, os dados não foram muito sensíveis e expostos, infelizmente foi o nome e e-mail, né? A gente está cuidando disso, acabou que a gente não expõe, a gente inclusive não vende, né, os e-mails dos participantes, ninguém recebe spam depois dos eventos, a gente não passa essa informação para os patrocinadores e a gente cuida muito. Mas nesse ponto ali acabou ficando um furo ali com as ideias, né? E a gente corrigiu rapidamente, apesar de estar pagando 5 milhões de incêndios lá para poder fazer acontecer um evento que ia começar no outro dia, a gente conseguiu parar ali e resolver rapidinho, no mesmo dia a gente acabou finalizando. E agora tá tudo em segurança ali, até inclusive o Dobrado testou lá e viu que realmente não tá mais exposto a nenhum tipo de dado. Né? E vale salientar, né, que o Dobrado, né, quem conseguiu explorar essa vulnerabilidade aí, ele não fez nada com esses dados, né? Ele fez o trabalho que normalmente as pessoas que trabalham com esse tipo de fazem, né, verificações, insights, assim, ele fez exatamente o padrão, né? Ele identificou, nos avisou, a gente corrigiu e tá tudo certo. E nós temos mais uma vez o Dr. Axel Rauschmeier aparecendo aqui na Weekly, né? Dessa vez ele estava justamente discutindo sobre o Knowledge Coalescing, que é, na verdade, um novo operador que vai entrar no JavaScript aí, ou uma proposta, na verdade, né, para que entre no JavaScript, que a ideia dele é substituir o pipe, substituir aquele ou que a gente usa, né? Então sabe quando tu usa aquele caso para usar o pipe para default? Por exemplo, eu quero que uma variável receba isto ou aquilo, né? Como um valor default. A ideia do interrogação, que é esse novo operador, é muito parecida, porém, se o valor ali for, por exemplo, 0 ou uma string nula, ele funciona como verdadeiro. Esse que é o grande detalhe aqui. A diferença é que no pipe, se tu tem, por exemplo, um valor vindo que é um numérico, e esse valor é 0 ou for uma string vazia, tu acaba sempre caindo no default. Então, nesse caso aqui, tu vai conseguir tratar o null e o undefined de uma forma diferente do resto, né? Ele não está mais usando por isso que é null-ish, né? Ele não está mais usando realmente o que é false ou true. Ele está usando realmente o que é null ou undefined para daí sim saber definir se cai no teu default ou não. Acho muito legal é engraçado ver que o JavaScript está cada vez mais parecido com o Brainfuck, né? Porque se a gente une essa nova opção com o Optional Chaining e com o ternário, a gente consegue fazer um código que é praticamente indecifrável, né? Acaba ficando um pouco sujo também, achei, inclusive, se tu consegue usar o Optional Chaining com esse operador, fica uma lista de interrogações, pontos e caracteres especiais, assim, fica bem confuso mesmo. E agora chegamos naquele momento um pouco mais filosófico, onde a gente traz uma frase, né? Uma frase filosófica aí pra gente pensar um pouquinho no mundo do desenvolvimento. E a frase dessa semana é de Jessica Kerr e é a seguinte: uma falácia no software. Se funciona e não trocarmos nada, irá continuar funcionando. É bem curioso. Muita coisa tem aquele ditado, né? Não mexe em time que tá ganhando, no código não é bem assim. Se tu não mantiver uma manutenção dele, ele vai parar de funcionar. Eu fico curioso porque as coisas não passam a funcionar, né? Podia ser, tu vai dormir, acorda, passou a funcionar. Mas não, sempre para de funcionar. Por isso que é importante ter teste, muito teste, né? Pra garantir, porque mesmo com muito teste, a gente vai ter uma coisa que funcionava e que ninguém pensou e que os testes não pegaram, enfim, então... E com essa bela frase, muito bem lida pelo Jadson, então a gente chega ao término da edição número 309, e com um agradecimento muito especial aos 12 colaboradores que foram lá no nosso GitHub mandar sugestões. É isso aí, então tá, nos vemos na próxima. Até lá!